grande coisa. Então tá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá gravando. Olha só. Meu, esse exercício aqui, então, foi da URGS, tá? 2016, exercício bem bacana, que trata sobre soma interna de ângulos. Então diz assim: um desenhista foi interrompido durante a realização de um trabalho e seu desenho ficou como na figura abaixo. Então, tem uma parte do desenho aí do cara. Se o desenho estivesse completo, ele seria um polígono regular composto por triângulos equiláteros não sobrepostos com dois de seus vértices sobre um círculo, formando um ângulo de 40 graus, como indicado na figura. Quando a figura estiver completa, o número de triângulos equiláteros com dois lados ou com dois de seus vértices sobre o círculo é. Então, o cara estava fazendo isso, ele estava colocando um trianguinho do lado do outro, olha só. E aqui teria mais um, né, olha só, aqui para cá, com aqui 40 graus, outro aqui assim mais ou menos, ó, aqui a voltinha, aqui o triângulo, aqui para cá outro, sempre entre eles um 40 graus. Quando o desenho ficasse pronto, ficaria uma espécie de roda dentada. Mas que coisa séria, meu. Ficaria uma espécie de roda dentada, uma coisa assim, ó. Ficaria uma roda com os triângulos assim, ó. Sei lá, eu não sei o que pode ser isso. O que eu posso relacionar isso com o quê, mas ficaria uma coisa assim. Tipo, aquelas boca de urna de sorteio que tu faz uma caixa, É, faz um furinho e daí ela é mais ou menos assim. mas isso, dá para dizer que Sanguessuga? seja isso, dá para dizer que seja isso, tá. Então ficaria assim o desenho completo. Uma sanguessuga, boca de sanguessuga também. Bom, qual é a moral aqui? A moral é que a a pergunta é o número de triângulos. Nesse meu desenho deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 triângulos, certo? Pelo meu desenho, claro que eu fiz a Bangu aqui sem nenhum tipo de critério geométrico, né, eu fui só fazendo os desenhinhos desses triângulos. Mas o desenho completo ele fica com essa disposição, ou tem essa natureza aí, dessa roda dentada, né, só que os dentes por dentro do círculo. Entenderam como fica? Bom, então tá. Parem de avacalhar no chat aí, que eu vou olhar lá, então tá bom. Olha só, deixa eu tirar aqui. Muito bem. Bom, olha só, ele quer saber quantos triângulos eu consigo fazendo o completamento desse desenho. Aqui daria para fazer uma espécie de conjectura, mas essa conjectura não é perfeita, né, e ela não vai te dar com exatidão o número de triângulos, mas tu pode pensar mais ou menos aqui, ó, a olho, tá? Isso aqui é uma situação totalmente observativa, olha só. E aqui eu tenho 90 graus. E aí, nesses 90 graus, eu faço uma conjectura de quantos triângulos eu tenho, beleza? E aí, cada 90 graus, eu tenho esse número de triângulos, depois eu multiplico por 4, né? Porque a volta toda é 360. Isso é uma conjectura só para eliminar as absurdas, não vai te dar garantia, tá? Porque, pelo que eu estou vendo aqui, dá praticamente, ó, 3 triângulos, né? Vezes 4 daria 12 que tem aqui, ó. Pode ser que seja isso, pode ser que não seja, certo? Então ele não, como eu te falei, não dá essa garantia total, porque é muito aproximativo, assim, é muito chutado demais, não tem nenhum critério, assim, muito matemático. É só uma lógica para aproximar, para tu, por exemplo, não marcar 18, né, não marcar de repente 10, tranquilo? Ficar entre esses aí, mais ou menos isso. Bom, vamos para o cálculo. O número de triângulos será igual ao número de lados desse polígono que vai ficar inscrito nesse círculo, né, porque depois que o desenho estiver pronto, ó, tu vai ter os pedacinhos do triângulo assim encostando no círculo, ó. E esses pedacinhos dos triângulos vão formar o polígono, certo? Então o número de lados aqui, ó, desse polígono inscrito equivale ao número de triângulos, beleza? Bom, então vamos pensar agora o seguinte. Essa questão é de soma dos ângulos internos de um polígono que o Matheus trabalhou no último encontro. Eu vou pensar assim, ó. Eu vou calcular o ângulo entre dois lados consecutivos, tá? O ângulo interno entre dois lados consecutivos. Vou pegar, por exemplo, esse lado aqui.
feio assim. Olha só, esse lado aqui. E também vou pegar esse outro lado. Aqui, ó. Beleza. Então, nota que o ângulo entre esses dois lados, olha só que legal. O ângulo entre esses dois lados vai ser formado por quanto? Bom, cada triângulo equilátero tem um ângulo de 60 graus interno, é ou não? Lembra? Triângulo equilátero, os três ângulos internos são iguais. Como a soma deles é 180, cada um vale 60. Então, aqui eu tenho 60 graus. Esse outro anglinho aqui do lado, do outro triângulo equilátero, também 60 graus. Então, eu tenho que 60 graus, mais aquele 40 do meio, mais o outro 60 graus, isso vai dar 140 graus. Aliás, 160 graus. Então, 160 graus é o ângulo todo aqui, ó. Todo ele aqui, ó. Aqui também eu tenho outro 160 graus, aqui eu tenho outro 160 graus e assim por diante. Tá tranquilo, Maria Eduarda? Então, isso aqui, ó, é cada ângulo, tá? Cada ângulo interno. Muito bem. Aí eu sei que a soma de todos eles, tem uma fórmula que o Matheus trabalhou lá com vocês, que diz que a soma dos ângulos internos, vou usar a mesma letra que ele usou, a soma dos ângulos internos de um polígono convexo é dado pelo número de lados menos 2 vezes 180. Esse n menos 2 se refere ao número de triângulos que eu consigo estabelecer, né, no polígono convexo, a partir da quantidade de lados. Muito bem, então a soma interna é essa fórmula aí. Bom, esse n é o número de lados que eu não sei, é o que eu estou querendo. Mas eu sei que cada um deles é 140. Então pensa comigo, ó, essa soma interna, ela equivale ao número de ângulos, que eu não sei quantos são, vezes 160. Estão entendendo a minha loucura? Isso aqui me dá a soma de todos eles, tá? Todos os ângulos internos. Beleza? Como eu sei que cada ângulo interno mede 160, então esta soma, ela nada mais é que uma certa quantidade de n, número de ângulos ou número de lados, vezes 160, porque cada um é 160. Então eu tenho uma espécie de equivalência. Eu posso dizer que n menos 2, que multiplica 180 graus, isso é igual a n vezes 160. O que tu acha? Dá para dizer isso ou não? Ninguém responde. Dá, né? Sorte, o senhor não tá vendo a gente, né? Ah, não, eu só vi. Agora eu te vi porque quando alguém fala, entra no meu lugar aqui. Eu só fico com uma janelinha, por isso. Ah, vocês balançam a cabeça? Sim, Ah, o daí eu não vejo. positivinho. Ah, eu não vejo, eu A não gente faz vejo. o positivo, a gente dá umas caras e bocas. Tá bom. Não, eu não consigo por isso. Tá bom. Tá bom. Então, seguindo. O que eu tenho que fazer aqui? Calcular o n, né? Isso aqui nada mais é que calcular o n. Como é que eu posso fazer isso? Eu acho do jeito mais típico aqui, olha só. 180 graus vezes n, aqui, ó, 180n. Nem vou colocar esse graus, tá? 180n, menos 180 vezes menos 2, menos 360. E isso é igual a 160n. Olha só como vai ficar muito fácil. 180n, traz para cá menos 160n. Isso é igual, joga para o outro lado, na falsa passagem, 360. 180 menos 160, ih, rapaz, vai dar problema aqui, ó. Vai dar aqui
20 N igual 360. E olha só o N. 360 divide por 20. E olha só, o N vai dar 18. Lembra que eu fiz aquela conjectura no início lá e eu descartei o 18? Viu como aquilo estava bem ruim? Eu não vi nem ter falado aquilo. Ok? Então, N igual a 18. Quer dizer, são 18 ângulos, são 18 lados. De boa? Letra E, que eu tinha descartado. Olha só, viu como é totalmente mentiroso aquele raciocínio que eu estava fazendo. Porque é muito impreciso, né? Muito, muito chutado. Deixa eu ver aqui. Beleza, então tá aí o exercício. Mas não viu que não ia funcionar. Bem legal esse exercício, bem dentro daquilo que o Matheus colocou, né? Aí fazer esse fechamento. Tranquilo? Tranquilo, Sim? senhor. Tranquilo, então tá. Então agora vamos para outro compartilhamento. Eu vou começar com a geometria espacial. Deixa eu ver aqui quais as lâminas que eu tenho aqui. Já começa com poliedros. Tá, então eu vou deixar essa lâmina por enquanto. E vou ficar falando sobre geometria espacial. Assim, ó, geometria espacial, tá? O que a geometria espacial, ela prega, ou o que ela estuda, tá? Ela estuda as figuras, né, os elementos geométricos com natureza 3D. Aqueles elementos geométricos que têm o senso de profundidade, aqueles que têm as 3 dimensões, certo? Quando eu falo em geometria plana, a geometria plana trabalha com elementos que são todos apenas elementos que podem ser representados, na realidade, só representados. Por exemplo, um quadrado, ele só pode ser desenhado. Um triângulo só pode ser desenhado. Um círculo também só desenhado. Eu não consigo tocar. Não, tocar eu até consigo, mas eu não consigo sentir, né? Eu não consigo pegar um quadrado na mão, eu não consigo pegar um círculo na mão. Aí alguém diz, ah, senhor, mas uma vez eu peguei uma pizza, a pizza era redonda, eu peguei ela na mão, eu peguei um círculo. Na realidade, tu não pegaste um círculo ali, né? Tu pegaste uma figura espacial, tu pegaste um cilindro, certo? Se a pizza for totalmente circular, perfeitamente circular, e se ela tiver uma altura uniforme, tu tá pegando um cilindro. A mesma coisa, uma moeda. Ah, mas uma moeda é um círculo, pega um círculo na mão. Não, a moeda não é um círculo. A moeda é um cilindro. Ah, só mais um azulejo. Senhor. Oi, eu não troquei E de tela. um bambolê. O bambolê. Bah, o bambolê. Me ajuda nessa aí, ô Matheus. Agora me ferrou aqui. O bambolê, na verdade, ele é um tubo, ele é cilíndrico também, ele é um tubo, só que ele é flexível à medida que tu dá a volta e ele forma uma circunferência. Não, Ele mas não forma um círculo, ele é um cilindro de um material que é flexível, digamos assim, que é o suficiente para que tu consiga girar ele e encaixar. Mas se tu pegar um bambolê, descolar ele em alguma parte ou cortar ele, ele vai esticar até que tu vai ter um cilindro, uma figura cilíndrica. Provavelmente vai ser oca por dentro, vai ser... como é que é? É oca, né, que diz? é Isso. oco. É. Uhum. Isso. É um cilindro, na verdade. É uma figura cilíndrica, só que ela é nesse sentido. Não, A questão é o material. Né? é que tem um nome dessa figura assim, não tem? Ah, Ah, lá dentro verdade, tá. das figuras curvas Não, lá. ainda Ah, não. aquilo chato pra caralho, não lembro aquilo lá. Cadeira desgraçada, quase rodei naquela porra. Essa eu não fiz ainda. Mas eu É, sei, eu já ouvi falar nisso. Eu tem. tava procurando. Que é Tá, o mas... formato que muitos dizem que é o formato da Terra, né? Formato de rosquinha. Uhum. É, Eu digo que tem terraplanista que acha que a Terra é um CD, né? Assim, mas tudo bem. formato de rosquinha. Tá, mas aí o cilindro, como o Matheus falou, se eu corto, né, e transformo ele numa mangueira, né, num cano, aí é cilindro. Naquele formato, se tu pensar assim, vamos pensar grosso modo, tem o bambolê tem um formato circular, mas ele em si é uma figura espacial, porque ele é sólido, ele tem 3 dimensões, eu consigo pegar o cilindro na mão e sentir que ele manifesta um volume quando eu pego, certo? Então, é essa a diferenciação que eu queria dar para vocês no início. As figuras geométricas que são planas, tu não tem essa capacidade de pegar na mão. E eu estava citando aí o exemplo do azulejo. Né? Lá no banheiro vai fazer reforma do azulejo,
do banheiro, e aí tem cada peça de azulejo, normalmente é uma peça quadrada. O azulejo é um quadrado. Na realidade, ele é quadrado quando tu senta na parede com a argamassa, tu coloca o azulejo na parede, e aí tu visualiza um quadrado. Aí tu tem um quadrado ali. Mas quando tu pega o azulejo na mão, tu não tá pegando um quadrado. Tu tá pegando um bloco, tu tá pegando um prisma de base quadrangular. Inclusive quadrangular regular. Aí vira um bloco. Porque o azulejo ele tem espessura. Por mais fininho que seja o azulejo, ele tem uma espessura, ele tem uma finura, uma grossura, ele tem essa espessura, e essa espessura faz com que ele apresente volume, portanto. Então, a diferença entre geometria espacial e plana, basicamente é essa. Na geometria plana, tu só consegue passar a mão nas figuras. Não consegue pegar. Então, as figuras são desenhadas numa parede, num papel, na tela do computador, tu consegue visualizar, passar a mão, mas não consegue pegar o quadrado. No momento que tu pega a peça, vira sólido, certo? Então, essa é a diferença básica, assim. E aí, hoje, a gente inicia o estudo, né, a retomada de figuras espaciais, figuras que apresentam volume, figuras que tu consegue pegar na mão. Tranquilo? Então, é as figuras que te cercam, né? Tipo lá, um copinho cilíndrico, aqueles copinhos de 15 anos, sabe? Aqueles copinhos de plástico dourado, que vem o nome da pessoa ali, que tu ganha e leva para casa, achando que é uma grande coisa. Aquele copinho, custa R$1. Aquele copinho ali, dourado, né, que vem o nome da pessoa. Ah, isso, no meu aniversário tinha isso. Tá, eu Os sei. meus convidados amaram os meus copos. Amaro, eu também tenho vários aqui. Eu tô brincando, eu tenho vários. Tem vários aqui. Depois dessa não vai ganhar mais copo. Não, peraí. Vai pegar copo cheio de docinho no final da festa, vai. E assim o senhor nunca mais foi chamado para os 15 anos de qualquer pessoa. Até caiu, viu? Falou mal de 15 Eu anos. acho que ele vai buscar os copos. Voltei. Peraí. Ele foi lá pegar os copos. Olha aqui, ó. Tem um aqui, ó. Mariana, é dia 6/8/2019. Aqui, eu tenho aqui, ó. Esse aqui é da minha sobrinha, filha do meu irmão. De 15 anos, ela me trouxe. Foi lá em Santo Antônio, eu Vou nem dizer fui na pra festa. ela que tu... Eu nem fui na festa dela, mandou o copo pra mim. Tu vê que como... Olha, essa aqui tem um acabamento por dentro, ó. É. Nem sabia disso. Não seria o acabamento por Deve ser seus 15. Acho que ele já é assim dessa cor e põe por fora, né? Uhum. O chique é porque ela trabalha com isso. Ela e a mãe dela, eles têm um salão de festas e organizam festas. Daí, isso aqui, de repente ela nem pagou isso aqui, ganhou de brinde. E deu, tá bom. Olha só, voltando então. Esse copo aqui, por exemplo, retomando, ó, esse copo aqui é sólido, porque eu consigo pegar, eu consigo sentir o volume dele. E ele é um sólido característico, ele não é totalmente, né? Mas ele se aproxima muito, muito, muito de um cilindro, esse tipo de copo, porque ele é um copo do estilo long drink, que é aquele copo mais longo, mais estreito. E a tendência é que o fundo seja igual à boca, né? Muito próximo, o círculo do fundo e o círculo da boca são iguais praticamente, aí forma um cilindro. É diferente, por exemplo, de um balde, né? O balde de colocar roupa de molho, o balde, a boca do balde, a boca é bem maior, o raio da boca é bem maior do que o raio do fundo do balde. Aí o balde não é cilíndrico. Embora existam baldes que são cilíndricos. Aqueles baldinhos que tu compra lá no mercado. Sabe quando tu vai fazer o rancho, vai comprar alguma coisa ali do café e do lado do caixa tem uma pilha de baldinhos brancos que eles vendem a R$1, que são aqueles baldinhos que sobram lá das natas, das chimias que eles compram. Nunca nem vi. Nunca nem viu isso aí, então... Ah, não. Tem um exemplo melhor, uma lixeira. Normalmente ela... A lixeira é cilíndrica, é verdade. A lixeira, sim. Mas lá tem aqueles baldinhos de nata chimia, aqueles branquinhos com a tampinha, a gente compra pra botar coisinha, pra botar cueca de molho, eu compro pra botar cueca de molho, meia de molho. Olha isso, há um tempo que não se faz, eu acho, hein? Aham. Tá no Comfort, né? Fica cheirosinha, entendeu? Pensando o quê? Aqui tem coragem. Olha só. E aí o que acontece? Bom, voltando, tá? Voltando. Figuras sólidas tem volume. Figuras planas só tem área. Essa é a diferença básica.
E nós vamos começar a geometria espacial com as figuras. Então, quando eu mostrei esse copinho aqui, ó, não tem nada a ver com a aula de hoje, porque hoje nós não vamos estudar corpos que têm curvaturas, não vamos estudar corpos circulares, não vamos estudar corpos de rotação. Nós vamos analisar os corpos que são os poliedros. Então, figuras espaciais que são poliédricas, os poliedros. Então, agora sim eu vou trocar a lâmina. Onde é que está aqui, meu pai? Vou compartilhar aqui com vocês o meu arquivo aqui, poliedros 1, esse aqui, ó. Aí eu venho aqui e boto 110, que é o tamanho que suporta essa tela. Caramba. E vou compartilhar. Olha só. Então aqui eu tenho os poliedros, tá? O que são poliedros? Poliedros ou sólidos poliédricos são sólidos onde todas as paredes, todas as suas faces são planos, são paredes retas, tá? Aqui tem uma definição mais matemática, né? Mais científica, mais acadêmica, dizendo que são figuras geométricas, não, nem aqui, mas os poliedros, eles têm essa característica de todas as paredes são paredes planas, tá? Por exemplo, o copinho aqui não é um poliedro, ele tem uma superfície curva aqui, ó, uma parede curva, então não é um poliedro. Poliedros são as caixas, a caixa de sapato, a caixa de bombom, a caixa de pizza, um cubo, a geladeira, o teu guarda-roupa, é um poliedro, né? Todas as faces, todos os limitadores do sólido das paredes são todas planas, tranquilo? Então, isso são os poliedros. Vou abrir aqui essa lâmina, que tem poliedros aqui, mas está em exemplos de planas e espacial. Foi o que eu falei antes, inclusive. Eu posso trocar de lâmina. Poliedros 2, deve ser esse aqui agora. Ah, beleza. Aqui é mais um momento de quase curiosidade aqui, ó. Vou trocar a tela já. Vou trocar isso aqui. Como que um poliedro, como que um sólido, ele é construído, como que ele surge, como que ele aparece. Então aqui tem basicamente 3 maneiras, tá? Tem o sólido criado por rotação, o sólido criado por dobradura e o sólido criado por curvatura. Então assim, ó, por rotação, tá? O que é rotação? Tu pega um elemento plano qualquer, por exemplo, eu posso pegar aqui um triângulo, ó, retângulo, podia ser não retângulo também, mas enfim, eu pego aqui um triângulo retângulo, coloco um eixo aqui, ó, nesse cateto, e faço esse triângulo girar aqui, ó, em alta velocidade. Faço ele girar muito, um girador muito louco. Muito, gira, igual um ventilador. O que vai acontecer? Quando tu olhar para isso girando, tu não vai mais enxergar o triângulo, tu vai enxergar uma espécie de sombra do triângulo girado. Vai enxergar um cone. É igual o ventilador. O ventilador, tu enxerga as 3 ou 4 pás do ventilador. Quando tu liga, tu não enxerga mais as pás, só enxerga um círculo ali. É a mesma coisa aqui. Se eu torno esse triângulo aqui como elemento giratório, vai formar um sólido. É um sólido criado por rotação de uma figura plana. Então, isso é uma forma de criar-se um sólido. Outra forma de criar-se um sólido é por dobradura. Então, ele pega aqui uma folha de papel A4, por exemplo, uma folha de ofício, e vou dobrando. E eu colo esta extremidade aqui, ó, eu aproximo dessa, né, fazendo a curvinha, fazendo a curvatura, e aí gera, ó, aqui as duas pontas se aproximando, colo uma na outra, e isso gera um tubinho, tipo isso, o tubinho, né, aqui eu tenho um rolinho, ó, do papel higiênico, é isso que eu vou conseguir. Então, é uma outra forma de conseguir-se aí uma figura sólida. E uma outra forma é por dobradura. Tu tem uma figura planificada, né, uma figura plana, um recorte plano, e aí tu vai dobrando e vai colando. E aí vai formar aí um sólido. Tranquilo? Então, isso é mais a curiosidade. Como que o sólido pode ser formado a partir de um elemento plano. E aí depois, deixa eu ver aqui.
Poliedros 3. Vou compartilhar. Esta lâmina aí traz propriamente exemplos de poliedros, tá? Aí são poliedros, são sólidos que todas as paredes são poligonais, todas as paredes são paredes planas, tranquilo? Então aqui eu tenho um poliedro que tem um formato de uma pirâmide, em que a base dessa pirâmide é um triângulo, né? A gente fala que é uma pirâmide triangular. Aqui eu tenho um outro sólido, uma outra pirâmide, agora com base de 5 lados, uma base pentagonal. Então aqui eu tenho outro exemplo de sólido, ó, poliédrico, né? Todas as paredes são planas. Uma outra pirâmide pentagonal. Aqui eu já tenho um outro sólido, esse aqui é o dodecaedro regular, não importa o nome, né? É o dodecaedro que eu tenho um sólido tem 12 faces pentagonais, tem 12 pentágonos, aí, formando uma espécie de quase uma bola, né? Não é bem uma bola, é um sólido que se aproxima, né? Tem uma tendência a ficar mais próximo de uma esfera, mas é um sólido poliédrico. Um D12, exatamente, Star. Joga RPG? Ah, sim, né? É um dos dados do RPG. O RPG tem os dados lá do RPG, o dado de 4 resultados, lá no RPG tem de 4, tem de 6, tem de... Na verdade tem de quase todos, mas os que vêm no jogo, 8, 10, 12 e 20, né? Acho que são esses que vêm no jogo, certo? Então todos eles são poliédricos, são poliedros. O mais padrão é até o D20. Uhum. Sabe o nome do D20? Star. É icosaedro, o de 20. Esse aqui é dodecaedro, o de 20 é icosaedro. Icosaedro são 20 resultados, 20 faces, que são faces triangulares, são trianglinhos, como chama? Equiláteros. Bom, aqui então eu tenho esses poliedros. Aqui eu tenho na figura 4 um outro poliedro. Nota que todas as paredes também são planas, são retas, nesse último exemplo da figura 4. Embora ele seja diferente dos anteriores, tá? Ele tem uma característica diferente. Ele tem tipo um buraco aqui, ó. Parece que ele levou uma mordida aqui, ó. E ficou uma cavidade. Então ele tem uma natureza diferente dos demais. E acho que na próxima lâmina justamente é isso que nós vamos abordar. Mas todos aqui são poliedros, todos eles têm paredes planas, paredes retas, certo? Ok. Próxima. Fechar aqui, botar 110. E vou botar o número 2 aqui. E vou compartilhar. Aqui eu tenho, olha só, aí está. Eu tenho aqui, ó, o do joguinho, ó, o de 4 resultados, né? Tá faltando um aqui, claro, porque um é do outro lado. Então aqui tem, se cai com essa parte aqui para baixo, tu tirou 2. Se cai com essa parte aqui para cima, tu tirou 3. Se cai com essa parte aqui para baixo, tirou 4. Aqui no caso é 4. Se esse aqui é para baixo é 3, esse aqui para baixo é 2. É assim que tu vê. Esse vem assim, tem uns outros dadinhos assim de RPG, que eu não jogo RPG, mas eu sei, tá? Que vem assim, ó, o número em vez de vir embaixo, vem no vértice aqui em cima. Eu não sei como é que os teus são, mas ele vem aqui em cima, por exemplo, ele vem um 3 aqui e um 3 lá. Aí é o número que fica em cima que vale, não que fica embaixo. Aqui no caso o que fica embaixo é 4, certo? Tem uns que o número vem lá em cima. Então aqui é 3, 3, aqui de repente é 4, 4, daí se esse vértice ficar para cima, todos têm o 4 em cima. Aí tu sabe que tirou 4. Né? Então depende do mecanismo aí do jogo, como que é o dado. Mas é assim. Um número em cada lado, o que fica em cima é o que vale. Ah, sim. Ah, daí é o que tem. Isso, é o que vai lá no